Olha, em toda a empresa, todo santo dia, acontecem umas metamorfoses, sabe? Umas mudanças pequenininhas, invisíveis, que vão transformando a realidade do trabalho e, na maioria das vezes, a gente nem nota. Bom, a ideia aqui hoje é justamente desvendar como a legislação brasileira está forçando todo mundo a abrir os olhos para essa transformação que não para de acontecer. Essa frase, ela resume tudo, né? Existe algo fundamental acontecendo, bem debaixo do nosso nariz, na rotina, uma mudança que é contínua, invisível e que está redefinindo o que a gente entende por segurança no trabalho. A gente vai se inspirar um pouco na literatura, lá no Kafka, para explorar uma ideia central. As empresas, hoje em dia, elas são como o personagem Gregor Samsa. De repente, elas acordam num belo dia e a realidade é outra, completamente transformada. E aí, ou elas se adaptam ou não sobrevivem. E é aqui que está o ponto de virada, a escolha crucial. A empresa vai virar o quê? Um monstro burocrático que gera sofrimento sem nem entender porquê? Ou ela vai evoluir? É exatamente para guiar essa escolha que as novas normas regulamentadoras foram desenhadas. Vamos começar pela NR01. A versão atualizada dela não é mais só um apanhado de regras gerais, não. Pensa nela como o sistema nervoso central da segurança no trabalho. Ela exige um nível de consciência da empresa que, nossa, vai muito além do que se fazia antigamente. E aqui a gente vê o contraste, né? É a diferença do dia para a noite. De um lado, aquele jeito antigo de só preencher formulário, aquela mentalidade do sempre foi feito assim, aquela coisa estática só para cumprir tabela. Do outro, a nova exigência, que é uma vigilância constante, dinâmica. Quem manda nisso é o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A grande virada de chave é essa. Não dá mais para só reagir quando o problema acontece, é preciso antecipar. E quando a gente fala em ver o risco, agora o buraco é mais embaixo. A NR1 expande essa ideia para incluir os perigos psicológicos, os perigos emocionais. São fatores que antes eram simplesmente ignorados, mas que batem de frente na dignidade e na identidade de quem está trabalhando. E aí entra o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Isso aqui não é um formulário para engavetar de jeito nenhum. É para ser uma narrativa viva, sabe? Que força a empresa inteira a repensar seus processos, sua comunicação e, no fundo, quem ela realmente é. Certo. Então, como isso funciona na prática? O PGR é um ciclo que não tem fim. Ele obriga a empresa a ficar se olhando no espelho que a NR01 coloca na frente dela o tempo todo. E tem que interpretar o que está vendo ali e se adaptar, sem parar, para proteger as pessoas. Bom, se a NR1 é a consciência, a NR9 é a norma que cuida da atmosfera do trabalho. E aqui não estamos falando só de poeira ou de produto químico, não. A gente está falando do clima interno, aquilo que as pessoas respiram no sentido figurado, todo santo dia. Esse paralelo é muito poderoso. Pensa bem, os riscos psicossociais, assim como muitos riscos ambientais, são invisíveis. Mas os efeitos? Os efeitos são profundos. Um altera como a gente respira, o outro altera como a gente se comporta. Mas, no fim, os dois desgastam o corpo e deterioram a mente. Vamos começar com o que a gente já conhece bem, os riscos ambientais clássicos, aqueles que a gente consegue medir, sabe? O barulho de uma máquina, o calor de um forno, a vibração de uma ferramenta, a presença de um químico no ar. Mas olha que interessante essa transformação. Esses riscos físicos, eles se convertem em fardos psicológicos. Aquele ruído que não para se transforma em irritabilidade. O calor excessivo vira uma exaustão que não é só física, é mental. A vibração vira tensão. De repente, o ambiente de trabalho se torna um lugar hostil, um lugar que aliena. E agora a gente chega na NR17. Essa é, talvez, a mais humana de todas as normas. O papel dela é impedir aquela transformação simbólica, a de pessoas virando ferramentas quebradas. Ela faz essa ponte, essa conexão essencial entre a ergonomia do corpo e o bem-estar da mente. A pergunta é bem direta. E a resposta? Bom, a resposta mostra a consequência devastadora que é tratar o corpo e a mente das pessoas como se fossem peças de uma máquina. Primeiro, vem o preço físico. A dor, a lesão, o esgotamento de um corpo que foi forçado a ir muito além do seu limite natural. Em seguida, vem o custo mental, o estresse, a ansiedade, o colapso de uma mente que foi sobrecarregada por um ambiente de trabalho completamente inadequado. E por último, a consequência mais profunda de todas, a desumanização. Aquela crença perigosíssima de que a capacidade humana é um recurso infinito que pode ser explorado sem parar até secar.
Por isso a NR17 agora fala com todas as letras de fatores de saúde mental e cognitiva. Ergonomia deixou de ser só sobre a cadeira certa e a mesa na altura correta. Agora é sobre carga de trabalho, sobre metas que são possíveis de alcançar, sobre o ritmo que a tecnologia impõe. É uma condição para que exista dignidade no trabalho. No fim das contas, essas 3 normas juntas, elas levam a uma única escolha. Uma escolha quase existencial que toda empresa precisa fazer sobre o que ela quer ser. Então, tudo se resume a isso aqui, o tripé da metamorfose. Pensa assim, a NR01 são os olhos, a capacidade de enxergar os riscos de verdade. A NR9 são os pulmões, que sentem a atmosfera, o ar do lugar. E a NR17, bom, ela é o coração, que defende a humanidade de quem trabalha. O jeito que uma empresa equilibra esses 3 pontos é isso que define o futuro dela. Então, o ponto crucial é esse contraste aqui. De um lado, tem a empresa kafkiana, sabe? Perdida na burocracia, gerando caos e adoecimento. E do outro, a empresa que abraça essa metamorfose e se torna um organismo inteligente, que antecipa problemas, que protege as pessoas e que promove um trabalho digno. No final das contas, essas normas não são um fardo. Elas são, na verdade, um convite. Um convite para escrever uma história diferente. Uma narrativa que transforma o risco em prevenção, o sofrimento em cuidado e, o mais importante, o trabalho em uma fonte de dignidade humana. A pergunta que fica é: qual história a sua organização está escrevendo agora?